eles começam a clamar: Deus, nos perdoa. Senhor Jesus, nós precisamos que o Senhor nos livre, nos salve. Eles se lembram do Senhor nesse momento. E então Deus começa a mandar juízes, e é aqui que a gente está na história. Continuando aquilo que a gente tem conversado. E então o Senhor manda um juiz. Ele vem, ele liberta o povo. O povo fica em paz, mas então o povo cai novamente. Então eles começam a sofrer as consequências. E eles começam a clamar: ó Deus, venha, nos socorra, precisamos de ajuda. Então Deus levanta outro juiz, que vem e os salva, os liberta, eles encontram paz. Mas eles voltam a pecar. E esse ciclo se repete. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que esse ciclo se repete muitas e muitas vezes. E esse é o livro de Juízes. O povo que não obedecia a Deus por completo. Sempre tinha algo, uma unha, uma pequena coisa, que eles não entregavam ao Senhor, que eles não faziam conforme o Senhor tinha pedido. Isso faz com que eles vivam de maneira pecaminosa e comecem a sofrer as consequências disso. Um povo influenciado por outro povo. E a gente lê essas histórias e a gente fica como, pelo menos eu. Quando eu leio isso, eu falo: cara, que absurdo. Esse povo é muito influenciável. Esse povo, meu Deus do céu, nunca aprende. E quando a gente vai lendo, o Senhor vai falando conosco, como a gente é esse povo, não é verdade? Quantas e quantas vezes a gente vai, quebra a cara, a gente se arrepende, a gente busca o Senhor. Mas então passa um tempo de paz, a gente se esquece do Senhor, começa a buscar nossas próprias coisas, nossos próprios objetivos, pode passar. O povo fica vivendo esse ciclo, dia após dia, ano após ano, mas esses somos nós. E então nessa história o Senhor levanta o personagem do capítulo 13, que é Sansão. Quantos aqui conhecem a história de Sansão? Acredito que bastante gente, um cara bem famoso. E o que o Senhor quer falar conosco nessa palavra, e o que eu quero te ajudar essa noite, é você se colocar no lugar desse povo. De que, sim, muitas vezes é um absurdo o que eles faziam, mas quantas vezes nós, dia após dia, não caímos em nossos próprios erros, erros do passado, erros que a gente já tinha vencido. E então o Senhor levanta esse cara, chamado Sansão. Ele era separado, porque o povo de Deus deveria ser um povo separado, então ele escolhe um homem, um juiz, que seria nazireu, ou seja, seria separado, seria santificado, ele seria diferente dos demais. E eu quero fazer essa tipologia com você essa noite, mostrar para você essa relação com o povo do Antigo Testamento e nós. Pouca coisa tem de diferença. Tem uma grande diferença que eu vou falar mais para frente. Mas muitas vezes nosso dia a dia é a mesma coisa. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Essa é a enorme diferença. Graças a Deus porque Jesus veio, morreu no meu e no seu lugar. E nos deu livre acesso à sua presença. Que antes era para alguns. Antes apenas alguns podiam entrar na presença. Antes apenas Sansão, alguns eram tomados pelo Espírito. Se você ler, o que dava força a Sansão? Cabelo? O Espírito de Deus se apossava dele, e ele fazia grandes feitos. A diferença é que agora com Jesus Cristo, e tendo o Espírito Santo em nós, nós temos acesso a isso todos os dias. Não é mais uma coisa para certos eventos, não é uma coisa só quando o povo está preso, para dias especiais. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, pela graça de Deus. Então Sansão, um anjo chega à mãe de Sansão, depois ao pai, e fala: ó, você tem que se consagrar desde já, porque o seu menino é consagrado. Ele será nazireu, e tem alguns votos que ele faz
para a mãe, para Sansão, para eles começarem, que a gente vai ler mais para frente. E o que eu quero te falar por primeiro essa noite é que nós somos esse povo separados. Nós hoje fomos comprados pelo sangue de Cristo, amém? Nós somos separados, gente. Nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus. A gente precisa ter isso em nossa mente. O povo de Israel era influenciado por outros povos, e quem nunca foi influenciado por algo? Eu já fui, confesso. Não só de coisas de pecado, erradas, mas quantas vezes você já comprou, talvez, alguma coisa que estava na moda, não sei, uma camiseta, um tênis, alguma coisa diferente. E daí você vai olhar aquela foto sua de 10 anos atrás e fala, meu Deus, eu me vesti assim. Quem nunca? Eu, pelo menos, já fiz isso. Cara, como é que me deixavam sair assim na rua? A gente é influenciado, gente. E acontece. Mas, em nossa santidade, em nossa vida espiritual, precisamos lembrar, nós somos povo exclusivo, povo separado. Vamos ler lá, desculpa, eu sei que eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Juízes, mas eu vou precisar andar um pouquinho com ela. Em 1 Pedro 2, lá para o final, 9, pode abrir por favor, 1 Pedro 2, 9, vai ter no telão também, para você ler. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Amém? Irmão, você é nação santa. Você foi comprado por alto preço de sangue. Se tem algo que te diferencia dos demais, é que o Senhor pagou o meu e o seu preço. Graças a Deus, graças a Jesus, não é algo mais para um povo específico de uma região geográfica. Agora é para todo aquele que nele crê. E nós precisamos ter isso em mente, a partir do momento que entregamos nossa vida a Ele, a nossa vida não é mais minha e sua. Nós somos povo exclusivo, santo, separado. E sim, nós nos relacionamos com pessoas desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, trabalhamos nesse mundo, vivemos aqui. Mas o que te diferencia dos demais? O que eu me diferencio das pessoas à minha volta, das pessoas do meu trabalho, das pessoas da minha faculdade, do meu dia a dia? O que me diferencia? Nós vivemos com os pés nessa terra, mas nosso coração está em outra pátria, amém? Nossos olhos estão nos céus, mas nossos pés estão aqui. Então sim, nós viveremos aqui, trabalharemos aqui, mas nós somos povo exclusivo e a gente precisa se diferenciar. O que te difere hoje daquele seu colega, de onde você estuda, do seu trabalho, da sua rua? Se tiver que falar alguma diferença, qual é? Hoje a gente não precisa e não vai precisar, em nome de Jesus, de nada que nos identifique como crente da parte externa, necessariamente. Ah não, todo mundo que tem um colar tal, é salvo. Não é assim. Por quê? Que hoje a nossa marca é em nosso coração. Hoje a nossa circuncisão é no nosso coração. Mas eu te pergunto, o que te diferencia dos demais? Será que por ser um povo santo exclusivo, nós não deveríamos viver de maneira diferente? Será que por nós sermos um povo separado, que se santifica, a gente não deveria viver diferente dos demais?
Qual que é a nossa postura no nosso dia a dia? Será que a gente é levado a tendências, às coisas que acontecem? Ou tem coisas que a gente olha, não, isso daqui não é para o povo de Deus. Não, isso daqui não é para os filhos de Deus. Não dá para viver, gente, da mesma forma. Nós vivemos aqui, nos relacionamos, amamos as pessoas, mas a nossa maneira de viver tem que expressar a Cristo. A nossa maneira de viver tem que ser diferente. Qual que é o nosso padrão? Segunda-feira. O quê? Reclamar da segunda-feira. Chegar no trabalho, na escola, tomar um café, reclamar do café. Qual que é o problema? Chove, gente, está chovendo todos os dias. Quem percebeu isso? É uma novidade? E a gente reclama todos os dias. Irmão, o que nos difere? Por que você namora? Por que você casa, Gui? Está todo mundo namorando, está todo mundo casando, eu não vou ficar para trás, irmão. O que nos difere? Se somos levados como vento para outras coisas, para coisas do dia a dia, para pecados muitas vezes, e são nessas pequenas coisas que a gente vai abrindo concessão. São em pequenas coisas que a gente deixa levar assim como o povo, que não obedeceu a Deus por completo. Rede Jovem, hoje nós vamos orar para que o Senhor nos ajude, pela sua graça, pelo seu Espírito Santo, a viver tudo o que Ele tem para nós. Viver o 100%. Esse ano você precisa viver o 100% que Deus tem para você. Gui, o que é? Eu não sei, busque no Senhor, mas eu tenho certeza que a vida com Ele, o ano com Ele, dependente de como for, com dificuldades, muitas ou poucas, será melhor que qualquer sucesso sem Ele. A gente precisa viver uma vida diferente das demais. Nós somos povo santo, exclusivo de Deus. E quem aqui já fez votos para o Senhor? Eu já fiz. A gente vem aqui às vezes numa rede jovem, e a gente se compromete, Senhor, hoje eu me comprometo, eu vou me aproximar do Senhor, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar. Deus, eu vou fazer um jejum tal, jejum desse jeito, eu vou orar tantas horas. E a gente se compromete e faz votos com o Senhor. E amém, continue se consagrando, buscando a Deus. Mas o que muitas vezes acontece, pelo menos comigo, é que passa um tempo, esse meu voto se enfraquece. Passa um tempo, aquilo que era prioridade, talvez não é mais tanta prioridade. Aquilo que queimava em mim, talvez não queime tanto. E a gente acaba se afastando do Senhor aos poucos. A gente não acorda, pelo menos eu acredito que não. Acordei, hoje eu vou pecar. Hoje eu estou para o crime. Hoje eu vou desagradar a Deus. Você acorda assim, irmão, Deus o livre, pede oração. Mas eu creio que a gente não acorda dessa forma. A gente não acorda assim, meu Deus, hoje... Não. O que acontece é que a gente abre pequenas concessões ao longo do nosso dia, que se tornam pequenas concessões ao longo da nossa semana, que de repente nós estamos pecando. A gente não vigia uma área, a gente não cuida de tal situação, e quando vemos a gente está mergulhado no pecado e longe de Deus. E cara, como é ruim ficar longe do Senhor. Sansão tinha seus votos. O nazireu, ele não beberia vinho, não comeria algo impuro, não passaria navalha em sua cabeça. E lá também, em número 6, fala que o nazireu não tocaria em cadáveres. O Senhor tem um caminho mais excelente para nós. O Senhor tem um caminho mais excelente para mim e para você. Se todos fazem de um jeito A, se todo mundo faz igual, se está todo mundo fazendo, não significa que é essa a forma que o Senhor quer que faça, que é dessa forma que o Senhor quer que viva. O Senhor tem um caminho mais alto. Muito se falava no Antigo Testamento sobre o não adulterarás. Então o que Jesus diz? Aquele que olhar para a mulher de seu irmão e a desejar em seu coração já cometeu adultério. Jesus elevou a régua.
Ele tem caminhos mais altos para nós. Nós, como povo santo e exclusivo, temos uma maneira diferente de viver, que muitas vezes não é mais fácil. Mas é melhor viver separados. É melhor viver com Cristo. É melhor permanecer no caminho do que qualquer outra escolha, isso eu te garanto. Por quê, Gui? Porque vai ser mais fácil? Não. Por quê, Gui? Porque tem a vantagem tal? É porque tem Jesus. E vale a pena viver para Jesus, vale a pena escolher esse caminho, vale a pena escolher a porta estreita. Acredito que não era fácil também para Sansão se abster dessas coisas, mas o Senhor tem um caminho mais alto para nós. E eu quero falar com isso de que, além daquilo de que o Senhor tem uma vida para nós sem pecado, amém? Vivemos buscando isso. Há coisas que não necessariamente não são pecado, mas que também não convém. 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas em tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Há coisas, querido, que podem não parecer pecado, mas se é uma brecha, se é algo que te afasta do Senhor, se é algo que te faz tropeçar, anda longe disso. É a melhor coisa que você pode fazer. Continuando ali na história de Sansão, olha que doideira. Ele cresce, abençoado por Deus, começa a libertar o povo, ele decide se casar com a mulher do povo filisteu. E no caminho para conversar com essa mulher, está tudo escrito, gente, vou só resumir aqui. Um leão vem e ataca eles. Sansão então mata esse leão. É o bichão. Ele mata esse leão e eles vão conversar com a futura esposa dele. Então ele volta para sua casa e a Bíblia conta que no dia do seu casamento, no dia que ele foi casar, ele estava passando por aquele mesmo caminho. Mas ele decidiu desviar o caminho para ver o corpo do leão. Então a Bíblia conta que quando ele vê o corpo morto do leão, ele ali avista mel e abelhas. Ele decide então pegar esse mel, leva para o casamento dele, olha que ideia boa, e faz um enigma. Não vou entrar em detalhes para poder ser mais rápido, mas na festa de casamento ele propõe um enigma, e quem resolvesse aquele enigma ganharia 30 túnicas, senão ele teria que ganhar. E o que acontece é que os convidados ameaçam a esposa de Sansão e a família dela, e fazem com que ela descubra qual é esse enigma, a resposta, e conte para eles. Ela então conta, eles resolvem o enigma. Sansão então agora tem que pagar as túnicas, ele dá o jeito dele, que também não é dos melhores, paga as túnicas, e diz que ele ficou enfurecido, e ele sai e vai para a casa do pai dele. Olha que festa bacana de casamentos. Acabou e ele vai sozinho para a casa do pai. E continua. Diz que um tempo depois ele volta e descobre que a sua esposa foi dada a um amigo pelo pai dela, coisas daquela época. Ele então fica ainda mais bravo. Ele incendeia uma plantação dos filisteus de raiva. Deu piti. E então os filisteus ficam muito bravos. Por quê? Porque perderam uma plantação. Vão lá. E olha a tragédia, gente. Matam a esposa e a família dela. Tudo isso começou em Juízes 14, versículo 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Olha quanta tristeza aconteceu na vida dele. Olha quanta coisa deu errada. Como a coisa foi escalando de nível. E foi apenas uma saída do caminho. Foi apenas um pequeno desvio para ver o leão, para ver um cadáver. Gente, olha tudo aquilo que Sansão viveu por uma pequena decisão errada, por uma pequena concessão.
Olha quanta tristeza está aqui nessas passagens. Lembre-se, rede jovem, o Senhor tem grandes planos para nós, o Senhor tem um caminho excelente. Ele tinha um caminho melhor para Sansão, mas ele escolheu fazer algumas coisas do jeito dele, abrir algumas concessões. E de decisão errada, ele flertando com algo errado. Qual que era a necessidade dele ir até aquele leão morto, pegar o mel? Ele era consagrado ao Senhor, ele era diferente. Mas então, um pequeno desvio fez com que ele vivesse tudo isso de tragédia. E eu e você lutamos com tentações dia após dia, cara. Nós lutamos com desviadas de caminho que queremos dar. A gente está seguindo firme aqui, mas a gente lembra, opa, tem um leão ali. Opa, tem aquela mensagem ali. Opa, tem aquele caminho. E a gente vai flertando. O Senhor nos chama hoje para vigiar, para ficar atento. Lute pela sua santidade, lute por viver aquilo que o Senhor tem para você. Isso não é fácil. Mas o Senhor nos capacita pelo seu Espírito Santo a viver o que Ele tem para nós. Não vamos buscar descobrir qual que é o limite do pecado. É isso daqui, é esse caminho, é esse trecho, é encostar ou não é fazer ou não fazer, é falar ou não falar. Esse aqui está o limite de viver, de desagradar a Deus, de viver longe dEle. Eu vou andar o mais distante disso. E por mais que seja difícil, uma frase que eu vi essa semana, diz assim: a salvação vem por fé, e a santificação também vem por fé. Nós não conseguimos sozinhos, nós não conseguimos com as nossas próprias forças. Se você está tentando, deixa eu te avisar, não vai dar certo. Mas pela fé, pela graça do Senhor nós conseguimos. E é isso que eu queria continuar. Quantas vezes a gente, com a nossa própria força, tenta resolver as coisas? Ser autossuficiente não agrada a Deus. Nós precisamos, dia após dia, viver entregues a Ele. Nós precisamos, dia após dia, viver buscando ao Senhor. E eu entendo. Depois de matar um leão, eu não ia ficar humilde. Se eu mato um leão com o meu braço, irmão, no mínimo um stories ia ter. O leão do dia. Concordo, não deve ser fácil ali ser humilde. O cara era forte, matava exércitos, leões. E lendo essa passagem, eu comecei a ver como o coração de Sansão foi se enchendo de orgulho, de autossuficiência, de se achar capaz. Mas a autossuficiência é um fracasso. O Senhor nos chama para uma vida que dependa dEle. E vale a pena, rede jovem. Tiago 4:6. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O Senhor se opõe aos orgulhosos. Eu não quero que o Senhor se oponha a mim. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e veja um coração duro. Veja alguém autossuficiente, cheio de si, que consiga, eu consigo resolver as coisas. E é uma coisa que eu luto dia após dia. No sábado passado, a gente foi jogar airsoft com a pesada da Rede Jovem. Tinha alguém que estava lá? Se você me deu tiro na cabeça, irmão, eu vou te procurar. A minha esposa vai te procurar, velho. Aí você tem que ficar com medo. Cheguei em casa, lembro que eu cheguei, levei 2, né? Já conta. E eu lembro que eu cheguei, oi amor, e já fui entrando no banho ali, volta aqui. Lá fui eu, então amor, não, acidente de percurso. E como que foi? Estava lá já no fim, olha lá, rapaziada. A gente foi lá com a Rede Jovem, estava já nos últimos minutos. E eu saí para fora do campo, e ali eu vi o meu time.
Meu time. Sentaram no sofá, conversando. E aí o que você vai fazer hoje? Não, porque, nossa, foi legal, nossa, aquela hora. E assim, papeando, gente, tem jogo e tal. Deles, não, estamos de boa já, cansei, deu por hoje. Eu falei, cara, quer saber? Eu ainda tenho energia, sou jovem. E eu estou pagando isso aqui, eu vou fazer valer, irmão. Eu vou lá. E eu voltei, mas voltei na vontade. Cara, eu andei 20 metros. Tomei um tiro na testa aqui, ó. Eu só volto o cão arrependido. Acho que já deu, já, né? Nossa, o que aconteceu? Nada não. Levei um tiro na testa. O famoso herói. Famoso, não, eu vou lá. Eu consigo, não, eu vou lá. Levei na testa. E a gente precisa estar atento a essas coisas do não, eu consigo. Não, eu resolvo do meu jeito. Não, eu já sei fazer. Já vivi isso. Eu sei consertar do meu jeito. Quantas vezes a gente não faz assim? Sai afoito e é machucado logo em sequência. Quantas vezes a gente não tenta resolver as coisas da nossa própria maneira? Quantas vezes a gente não opta pelo pecado? Quantas vezes a gente vai e não quebra a cara? Quantas vezes? Quantas vezes eu estou brigado com alguém e o meu posicionamento, eu vou falar tudo. Eu não guardo nada. Eu vou lá e machuco mais a pessoa e me machuco mais. Quantas vezes não buscamos a nossa carência em um namorar, em um ficar? É a minha maneira de resolver os problemas. Quantas vezes não, eu vou ficar ali com o menino, vou ficar ali com a menina, para suprir a minha carência, e de repente eu vejo, tem um buraco maior em meu coração. Quantas vezes a minha imagem machucada, eu vou lá e quero atenção. E eu busco likes, eu busco ver como minha vida é boa, por mais que por dentro eu não estou bem. O que a gente está tentando fazer é resolver as coisas da nossa própria maneira. E a gente só piora as coisas. A nossa reação às vezes é, puxa, eu pequei, eu falhei. Quantas vezes então eu não decidi por me afastar? Puxa, eu errei, magoei aquela pessoa. A melhor coisa que tem para fazer é ficar em casa mesmo. É me isolar, não falar com ninguém, não pedir ajuda do meu líder, não vir para a rede jovem. Não, hoje tem culto, não, melhor, cara, eu errei, melhor ficar sozinho. Quantas vezes não escolhemos por isso? Sendo que o caminho que o Senhor tem para nós é muito mais alto, é muito melhor. Ele estende a mão dele, porque pela graça dele nós podemos viver essa vida. A nossa força, a força de Sansão vinha do Espírito de Deus. E nós não temos outro caminho, outra forma, que senão viver uma vida pelo Espírito Santo. Eu não sei quais dificuldades você tem passado, quais lutas, mas você precisa reconhecer que a graça do Senhor é suficiente. Dia após dia eu preciso, em meio a todos os meus problemas, ao invés de pensar, e minha mente pensa 1 milhão de formas de tentar resolver, de tentar consertar, a minha reação muitas vezes é querer fazer alguma coisa. Mas antes, eu preciso buscar no Senhor, porque eu reconheço que é dele que vem a minha força, é dele que vem a minha vida. Tudo que acontece nela, pela graça dele. E jovem precisa reconhecer isso. Sansão não deveria ter feito um enigma com algo errado que ele fez, ele estava ali altivo. A minha reação precisa ser, Senhor, me perdoa, eu preciso do seu Espírito Santo. Senhor, alcança, me dá misericórdia, graça, eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho. Teve uma vez que estava organizando um evento do Tim, e as coisas estavam acontecendo até que bem, mas eu sentia que não estava fluindo, sabe? As coisas até estavam acontecendo, mas faltava algo. Então eu chego para o pastor e falo, pastor, está assim, assim, assado. Ele fala, olha Gui,
Pelo que eu estou vendo, você sabe fazer, você tem feito tudo, as coisas estão acontecendo, amém por isso. Mas você está fazendo com a sua própria força. Você está fazendo da sua maneira. O que você precisa era de noite, ele falou que você precisa hoje à noite, é se ajoelhar, pedir graça de Deus, perdão, favor dEle, e reconhecer que você depende apenas dEle. E é o que a gente precisa fazer com a nossa vida. A gente vai tentando consertar e só vai quebrando, sabe? Só vai piorando. Sabe quando você fala uma coisa nada a ver, você tenta consertar e só vai piorando? Com a nossa vida, nós precisamos parar e reconhecer que tudo que vem dela vem do Senhor, amém? E por mais que as coisas possam estar dando certo, lembre-se que o povo escolhia por andar com Jesus, por andar com Deus. O caminho dele é melhor. Então, se as coisas estão dando certo, mas não está com o Senhor, se arrependa. Porque o que nós precisamos não é de sucesso, o que nós precisamos não é de dinheiro, o que nós precisamos não é de fama, o que nós precisamos é de Jesus. O nazireu, ele não tinha prazer em sua beleza, ele não tinha prazer no que ele comia, no que ele bebia. O prazer dele estava em viver o propósito de Deus para a sua vida. O prazer dele estava em agradar a Deus. O prazer dele estava em fazer a vontade de Deus. Nós, como povo exclusivo e santo, precisamos hoje não buscar o prazer desse mundo, não buscar se satisfazer com o que a gente come, com o que a gente veste, com o que acham sobre nós. O nosso prazer precisa estar em fazer a vontade de Deus. O nosso prazer precisa estar em viver uma vida entregue, derramada a Ele. Independente do que o mundo lá fora possa dizer, hoje o Senhor nos chama para a gente se arrepender, para a gente buscar a Deus, buscar um relacionamento íntimo com Ele. Cara, no fim da vida de Sansão, ele termina a vida dele, acho que a maioria conhece, Sansão e Dalila. Ele então conta o seu voto, é cortado seus cabelos, e muita coisa ruim começa a acontecer na vida dele. A Bíblia conta que, enquanto ele dormia, Dalila cortou seus cabelos, e então os filisteus chegaram, e diz que ele levantou de prontidão para lutar. Ele não percebeu que o Espírito de Deus tinha deixado ele. Ele estava em um nível tão profundo, de autossuficiência, de se achar capaz, que ele não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais com ele. A gente precisa ter um coração sensível à voz do Espírito Santo, a entender que, opa, eu estou indo longe demais. Opa, aqui não é o meu lugar, essa não é a forma de viver. Tá, pode até não ser pecado, mas essa não é a forma de viver. Eu estou indo para o pecado, eu estou tendo chance de pecar, então eu vou em direção oposta a isso. Da mesma forma que Sansão não acordou e falou, hoje eu vou quebrar meu voto com o Senhor. Foi uma desviada no caminho, foi uma conversa, foi um relacionamento, foi uma decisão errada, que foi levando ele a uma vida de tragédia após tragédia. São pequenas concessões que nos tiram da vontade de Deus. O pecado não começa com uma ação, sempre é um pensamento, um desejo, uma vontade, até que se torna uma ação. A gente precisa estar atento e vigilante, buscando ao Senhor para reconhecer, Deus, o Senhor está se afastando de mim. A gente precisa perceber quando o Espírito Santo não está próximo de nós. Se algo aconteceu, a gente precisa prontamente reconhecer, se ajoelhar e pedir perdão. O pecado nos afasta do Senhor e é contra isso que nós temos que lutar. Pela graça de Deus, buscar a Ele, para que a gente possa sempre estar perto de Jesus, porque essa é a melhor escolha. Ao final da festa lá que os filisteus estavam dando, ele estava sem a visão, furaram os olhos dele, ele estava preso, encostado nas colunas da festa. E então a história conta que ali ele se arrepende, pede para Deus mais um pouco de sua força pela uma última vez. E então o Senhor o concede, ele quebra as colunas daquele prédio, aquele prédio cai.
Então ele e os filisteus são mortos. Olha isso, olha que tragédia. Olha que fim a vida de Sansão levou. E hoje o Senhor nos dá uma nova chance. Hoje o Senhor nos chama para o arrependimento. Não precisa terminar dessa forma. Não precisa ser desse jeito. Hoje o Senhor nos dá uma oportunidade de viver uma vida diferente. Talvez você está vivendo a sua vida e as coisas não estão dando certo, você está tentando resolver e, puxa, só dá mais errado e só se complica mais e você não vê saída. Hoje, quero falar do único juiz perfeito, aquele que pode te libertar, aquele que pode restaurar a sua vida, que é Jesus Cristo. Ele hoje nos estende a mão e nos dá uma nova oportunidade. A nossa vida ainda está sendo vivida, a gente ainda está vivendo as coisas, ainda há chance de não desviarmos do caminho, de optarmos por vivermos aquilo que Deus tem para nós. Hoje o Senhor estende a mão. Talvez você cansou de viver da sua forma, da sua maneira de viver, e hoje o Senhor está aqui, de mãos estendidas, de braços abertos, falando, eu tenho um caminho melhor para você. O meu povo anda por um caminho diferente. Amém? Fique em pé nesse lugar, por favor.